Olha só que interessante esse caso que acontece comigo aqui no Espírito Santo toda vez que eu venho para cá. Isso já há muitos anos. Eu trabalhei como fiscal da ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, durante 18 anos da minha vida. Então, se tem uma coisa que, modéstia à parte, eu sei fazer, é fiscalizar um ônibus. E olha esse print que está aqui na tela. Essa passagem rodoviária, eu paguei R$11,17. Na prática, eu paguei 12 e a empresa me cobrou 11,20, ou seja, eles arredondaram o valor para cima. Então eu peguei ali meus 80 centavos de troco. Só que aqui tem um porém. Quem conhece a legislação de transporte sabe que as empresas elas são expressamente proibidas de comercializar o seguro sem avisar antes o passageiro. E foi exatamente o que aconteceu nesse caso. Então, eles não deveriam ter me cobrado R$11,17, mas sim R$11,10. E talvez você pense o seguinte, mas você está reclamando por causa de 7 centavos? Não estou reclamando não, só estou trazendo consciência. 7 centavos para mim, mas para a empresa, gente, que pega passageiro todos os dias, em vários horários, ida e volta de um município para o outro, a gente não está falando de 7 centavos, a gente está falando de uma receita que vai muito além disso. A gente está falando aí de talvez milhares de reais. E não é apenas isso. A gente tem que pensar que o cálculo da tarifa, como já é feito, ele já sofreu vários reajustes ao longo dos últimos anos. Então, a tarifa estipulada em R$11,10 é o preço justo, é o preço calculado, considerando folha de pagamento, manutenção dos ônibus, pneu e tudo mais que possa envolver a prestação de um serviço de transporte. Então, não se trata somente de você reclamar de 7 centavos, não é isso, é de você aplicar a legislação, de você respeitar a legislação de transporte, de você respeitar ali também o direito do consumidor. Se algum passageiro reclamar, por exemplo, que a empresa está arredondando o troco para cima em vez de arredondar para baixo, né, vocês estão cobrando R$11,17, por que não cobram R$11,15? Ou por que não pratica o preço sem o seguro, que seria R$11,10, e oferece o seguro para o passageiro para ficar algo mais honesto? Enfim, na minha época de escola, tinha um professor que falava o seguinte: quem rouba R$1, rouba 1.000.000. A desonestidade, ela começa quando você rouba uma batata frita ali da mamãe que fritou e falou assim, não, espera o horário do almoço para você comer. Se você vai lá e pega uma batatinha escondida, você está sendo desonesto ou desonesta com a sua própria mãe. E ser honesto não é quando os outros estão olhando. Ser honesto é quando ninguém está olhando. É sobre fazer o correto todos os dias. E nesse caso em questão, a gente olha para essa empresa, que é a Minastur, uma empresa que atua aqui na região do Caparaó, e eu fico me perguntando se ela tem coragem de cobrar esses valores indevidos diariamente das pessoas. Como é que será a relação dessa empresa com os funcionários? Como é que será a relação dessa empresa com os agentes de fiscalização? Como é que essa empresa se porta no mercado? E fico pensando mais ainda, como é que os donos dessa empresa, eles se portam no dia a dia? Será que são pessoas honestas? E só aqui no caso desses valores, desses pequenos valores a mais, eles dão essa escapadinha? Né? Será que essa corrupção estrutural que nós vivemos no nosso país, será que se a gente fizesse o correto no nosso dia a dia, será que a gente conseguiria combater um pouco mais a corrupção? Tem uma coisa que o professor Leandro Carnal, ele fala, que eu gosto muito quando ele fala isso, que cada povo tem um governo que merece. Não existe um governo corrupto numa população honesta. Não existe um governo honesto numa população corrupta. Eu estava vendo aqui recentemente o caso lá no Rio de Janeiro de pessoas combatendo os flanelinhas, gente, que cobram um absurdo para a pessoa estacionar o carro no Rio. Então eles estão fazendo um excelente trabalho. Isso, gente, não tem nada a ver com ser esquerda ou ser direita. Isso é uma questão de consciência. Imagina que você tem um veículo, vai estacionar o seu veículo e aí você tem que pagar ali 20, 30, 40 reais para poder estacionar o seu veículo, para utilizar um espaço público.
Então é sobre isso, é sobre a gente pensar que tipo de atitudes, ações e comportamentos a gente pode ter no nosso dia a dia para poder melhorar a nossa sociedade, para a gente ter aí uma sociedade mais justa, mais honesta, menos corrupta. Então é sobre isso. Eu acredito que ser honesto nas pequenas ações do dia a dia, isso faz a diferença, isso serve de exemplo e é mudando o nosso comportamento no dia a dia, plantando essa sementinha agora nas nossas crianças, que futuramente a gente vai conseguir ter um governo que nós merecemos. Fica essa reflexão.